Oi, eu sou o Ben Martin Balik e sou estrategista de marketing de performance para o agro. Criei esse podcast porque eu vi muita empresa do agro incrível deixando dinheiro na mesa por falta de processo comercial, processo de marketing e de pós-venda. Meu objetivo aqui é simples: ter uma prosa que dê clareza, método para a sua operação ser mais eficiente, desde a produção de conteúdo na internet até a venda, a fidelização do produtor rural e do pecuarista. Bora ver então como sua operação pode ser mais estratégica e menos improvisada? Muito bem-vindos, galera, a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui com o Wallace Enrich. É assim que fala, Enrich. É um pouquinho mais simples, Ben. O nome é Wallace Emerick, mas se escreve dessa maneira que você está vendo por aí. Sabe por quê? A pessoa que me registrou comeu uma letra e fundou uma nova família. Então, olha só. Sensacional. Eu acho sensacional, porque eu falei, já tem Rich no nome, né? Então... Exato, não. Já vamos jogar para o universo. Certo vai dar, né? Bom, segundo o LinkedIn, para você que não conhece o Wallace, ele é um estrategista criativo, ele é professor, ele é AI Creator, ele é diretor executivo de Growth da Vibra comigo e também trabalha ali na Escola Conquer. Já ouviu falar na Conquer? Inclusive palestrou no RD Summit do ano passado, em 2025, sobre criatividade, e é sobre isso que a gente vai falar. Wallace, como é que você se define? Você chega numa sala, tem uma galera que você não conhece, você fala, oi, eu sou o Wallace, eu sou... Como é que você fala pra galera? Bem, nessa hora eu entro em crise existencial. Por quê? Porque olha só o que você falou do meu currículo. Tem um monte de coisa. E aí, pensar um pontinho ali para começar a falar já me bota numa crise, então eu sempre adapto. E esse já é um ponto importante quando a gente vai falar de criatividade. Eu sempre adapto a minha fala, a minha apresentação ao lugar onde eu tô, para aquilo que faz mais sentido. Então, nesse espírito, hoje eu sou o Wallace Emerick, estrategista criativo, e ajudo marcas, profissionais, gerentes a comunicarem melhor aquilo que eles fazem, usando de uma coisa que a IA não consegue substituir a gente. Essa tal de criatividade. Sensacional. Sensacional. E sabe que assim, a gente tem um tema esse ano que a gente chama de anti-improviso. Então a gente, esse ano, todo ano a gente fala de um tema. O ano passado foi o agromarketing digital na era da performance, que foi uma transformação que o mercado vem transformando aqui do agro desde 2023. E esse ano a gente entra na parte de anti-improviso, porque a tendência do marketing dentro do agro é improvisar. E aí a gente vai falar de criatividade hoje. E a criatividade tem um pouco de improviso, né? Você sabia, bem, que isso é bem mito? Olha lá, ótimo, ótimo os pais. Criatividade é um dos assuntos que eu mais tenho estudado nesses últimos anos. E um dos grandes mitos é aquele mito do eureka. Tipo, bem, me dá uma ideia genial sobre esse assunto. E aí, ó, tu estalou o dedo, veio. Não é assim que funciona. Criatividade tem muito mais de processo do que de criatividade. Então, olha só o anti-improviso. As pessoas que são criativas são pessoas que sabem que, elas precisam ter repertório, porque se eu não tiver repertório, se eu não viver, se eu não consumir, eu não tenho como criar. Eu não consigo criar a partir do zero. Eu crio a partir de um lugar. E aí, depois disso, a gente começa a trazer os processos. Então, como que o Ben funciona dentro da agência? Como que o Wallace funciona dentro da agência? E aí a gente começa a montar os processos que funcionam para a gente. Então, se você me trouxer um desafio, eu vou falar, beleza, antes de te dar uma resposta, eu vou te fazer 1 milhão de perguntas, porque eu também preciso entender de mais contexto. E a partir daí, eu vou buscar o meu repertório. Tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu consumi, tudo aquilo que eu vejo nas redes sociais. E vou começar a juntar ideias. A criatividade vem daí, vem dessa conexão. Então, é muito mais de processo do que de momento eureka. Maravilha. E isso é muito incrível, porque, assim, quando a gente fala de agro, é uma coisa, questão criatividade, dentro desse setor, o que a gente vê muito? É uma regra científica, que é ciência, né? O agro é ciência. Então, a gente sabe que as estações do ano vão influenciar no manejo dos animais e no manejo da agricultura, daquilo que ele vai plantar e tudo mais.
e a partir disso você vai ter lá o relacionamento com os produtores rurais, que é onde vai abrir essa margem de criatividade. E é muito bom falar que criatividade não é improviso, né? E como que hoje você define o que é criatividade? Porque também é difícil definir algo que você fala, puxa, é isso. Mas para você, eu acho que cada um tem a sua própria definição. Mas para você, o que é criatividade? Pô, eu preciso de alguém criativo. Como é que eu defino que alguém é criativo ou não? Olha, eu tenho algumas premissas sobre criatividade. A Legal. primeira delas é: criatividade é a habilidade mais humana que existe. Por quê? Porque antes de você ser qualquer coisa, você é criativo. E se a gente tivesse aqui em uma sala lotada de pessoas e eu fizesse essa pergunta, você se sente criativo? Eu tenho certeza que poucas pessoas levantariam a mão. Só que isso acontece por quê? Porque a gente nasce criativo, mas a gente cresce escutando um monte de coisa, como faz dessa maneira, faz isso, segue esse modelo, e aí começam a limitar a nossa criatividade. Então eu digo que, em primeiro lugar, ela é a habilidade mais humana que existe. Segundo ponto, apesar dela ser a habilidade mais humana que existe, ela não é um dom. Ela não é aquela coisa que eu olho para você e falo, bem, nasceu criativo e ele é assim desde sempre. Aquele efeito Gabriela, sabe? Nasci assim, cresci assim. Não. Apesar de ser uma habilidade super nossa, não é um dom, ela é um exercício. Ou seja, eu preciso exercitar a criatividade sempre para eu continuar sendo criativo e para eu ser mais criativo a cada dia. Então, esse é um ponto de muita relevância. Se eu não consigo botar minhas ideias no mundo, se eu não consigo criar, a criatividade vai ficando adormecida. E aí não é que eu deixo de ser criativo, eu adormeço ela. E aí eu vou precisar de muito mais processo, de muito mais energia para voltar a fazer esse exercício. E por fim, mas não menos importante, tentando responder a sua pergunta, eu acho que para mim, criatividade é o afastamento do senso comum. Como que a gente pode falar a mesma coisa de uma maneira diferente? Exemplo. Se eu peço para você pensar em uma fruta, você vai pensar em 2, 3 segundos e você vai me dizer uma fruta. Provavelmente você vai me falar alguma coisa como maçã, banana, pera, limão. Por quê? Porque essas são frutas que já estão mais dentro do nosso senso comum. Agora, se eu te der mais tempo e você pensar um pouco mais, a gente vai conseguir chegar em um lugar que, de repente, não seja tão senso comum. Ali numa quinta, sexta tentativa, talvez saia uma tâmara, uma romã, uma seriguela, que são... Exato, ó, que já são respostas, já são caminhos que não são tão dia a dia. Então a criatividade também precisa de tempo. E aí, para mim, é isso, assim, é esse afastamento do senso comum. Legal, legal. Para mim, eu tenho que criatividade é encontrar um jeito de fazer mais rápido e mais fácil uma coisa que levaria mais tempo. Eu considero isso, para mim, criatividade. Porque eu sou preguiçoso, sabe, Alex? Não parece. Eu acho que não, mas eu sou muito preguiçoso. Então eu tenho que fazer as coisas mais rápido, com menos esforço possível. E aí é ali que eu consigo ser criativo. Sim, ou seja, ela anda lado a lado com a inovação. Com certeza. Não dá para ser inovador se a gente não for criativo. Maravilha. E que afasta também do senso comum, porque o comum é treinado a fazer naquele caminho, né? Então, puxa, faz muito sentido. Eu amo chegar num lugar e escutar essa frase. Ai, sempre foi feito dessa maneira. A gente faz assim porque sempre foi assim. Beleza, mas existe uma maneira da gente fazer mais rápido e melhor? Aí nasce a inovação, nasce a criatividade. E assim, Wallace, não, perfeito, perfeito. Que é a famosa frase, né, do gato Cheshire, né? Então, se você tá indo, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então tá servindo qualquer coisa. E a criatividade, as pessoas confundem um pouco com a aleatoriedade. Como que a gente evita ser aleatório
para ser criativo? Você falou do processo, pergunta e contexto, né? Então, eu iria por esse caminho, pergunta por contexto. A criatividade, ela precisa ser limitada para ela também ser como você conseguir expandir as possibilidades. Hoje, qual o processo criativo que a gente pode envolver mais gente? Eu acho que fiz muita pergunta numa só, né? Mas tá tudo relacionado, eu entendi. Relacionado, exato. Qual que é o ponto de partida para eu não me perder na criatividade? Eu acho que essa pergunta já fica mais certeira. Excelente. E essa dúvida que você trouxe é muito legal, porque eu estou à frente de times criativos. E quando chega uma pessoa nova no meu time, essa pessoa geralmente se assusta, porque ela vem de um lugar meio que sem processo. Então é isso, vai lá e me dá uma campanha para esse assunto, me dá uma campanha para esse tema, e deixa aberto. Só que aí pensa comigo, bem, você precisa criar uma redação. E aí eu te dou uma folha em branco e falo, escreve. Você vai perder muito tempo para escolher um tema, para entender qual caminho você vai seguir e para escrever a primeira linha. Porque você está olhando uma página em branco. Essa página em branco cabe qualquer coisa. E quando cabe qualquer coisa, assusta, porque tem muito caminho. Quando a gente tem muito caminho, a gente não faz. Porque a gente sempre quer escolher o melhor e a gente vai começar a conflitar muita coisa. Então, quando a gente olha para a criatividade, começa a trazer processo, eu vou entender o seguinte: tem uma fase que eu não preciso pensar, porque é aquilo ali, é aquele desafio, é aquele contexto. E tem uma outra fase que ali sim eu vou colocar a minha energia criativa. Ali eu vou ser eu vou trazer as minhas referências, vou trazer as minhas ideias. Então, o processo criativo me ajuda a poupar tempo para colocar energia onde a gente precisa. E aí, como a gente começa isso? Com uma pergunta. Todo processo criativo, ele precisa começar com um desafio. Então, qual é a pergunta que eu quero responder com essa campanha que eu vou criar, com essa marca que eu estou criando, com esse produto que eu estou lançando? Eu preciso ter isso bem enquadrado, preciso ter isso bem colocado. A partir dali, eu venho com a metodologia, eu venho com o meu método. Primeira parte é contexto. Depois que eu tenho a pergunta que eu vou responder, eu vou analisar o contexto. Cara, eu estou fazendo essa campanha, eu estou criando essa marca para o agro. Beleza, o que é importante eu saber do agro? Eu estou criando isso para moda, o que é importante eu saber da moda? E aí eu vou trazer um pouco de contexto. Então, é o que a gente fala de começar a abrir o leque. Eu começo a pesquisar referência, eu começo a aumentar o meu repertório. E depois eu vou começar a conflitar as ideias. Cara, e se eu pegar isso daqui que funciona no agro e isso daqui que funciona nesse outro mercado e pensar um terceiro caminho, pensar uma terceira coisa? Aí a criatividade começa a nascer. Então, a primeira parte, eu não precisei ser criativo. Eu fui mais analítico, eu fui mais pesquisador. E aí depois, sim, eu começo a conflitar essas ideias para a criatividade começar a nascer. E aí eu volto. Criatividade não nasce do zero. A gente cria a partir daquilo que a gente vive. Eu acho que faz muito sentido. E pensando nisso, né, essa metodologia é muito boa, porque, assim, primeiro a gente saber o ponto de chegada, né? Pô, a gente quer chegar aqui. Legal. Aí eu vou analisar o que eu já percorri e o contexto que está à minha volta. Depois eu vou procurar coisa fora, totalmente fora, para achar o comum com o incomum e fazer uma terceira via. E aí nasce algo criativo que vai cumprir esse ponto aí de chegar. Exato. E aí, nesse ponto, cara, duas das coisas que eu mais recebo dos meus clientes. Uma é, Wallace, a gente precisa produzir uma campanha para viralizar. Legal. Você já deve ter escutado isso algumas vezes. Acho que umas 2 vezes por dia, assim, igual. Pois é, exato. De Você viu aquela 8 horas. pessoa que fez isso e tá bombando? Vamos fazer igual. Cara, aí não é criatividade, é cópia. E aí eu sempre devolvo a pergunta, beleza, vamos viralizar. Por quê? Por que você quer viralizar? E aí a pessoa geralmente não sabe responder. Então, vem desse ponto. Se eu não sei o meu ponto de partida e o que eu quero ali, qualquer coisa que eu criar vai servir.
De repente, a gente vai até viralizar. Mas isso reforçou a marca? Fez o público certo me conhecer? Ou só fez um monte de gente estranha olhar um vídeo e a gente não teve resultado a partir dali? Então, ter esse desafio inicial é muito importante. E aí, o segundo ponto é realmente olhar para fora. Porque eu geralmente vejo as pessoas olhando para o mesmo mercado. E aqui de maneira até local. Cara, eu trabalho muito com moda. E aí eu vejo as marcas de moda olhando muito para o que a outra marca de moda aqui no Brasil está fazendo. E aí eu falo, gente, vamos olhar para fora. Cara, olha, por exemplo, no caso da moda, né? Aqui no Brasil a gente está sempre um calendário atrás. Então, se hoje a gente está falando de verão aqui, lá fora está sendo falado de inverno. Então, cara, vamos olhar lá para fora, porque aí você começa a ter referência, começa a criar repertório para quando o inverno chegar. Mas olha também para outros mercados, não olha só para moda, porque de repente um outro varejo, um outro serviço fez uma coisa legal e a gente consegue conectar, a gente consegue se apropriar disso. E a criatividade vem daí. Eu tenho A, eu tenho B, junto e nasce C. Entendi. Não, e é importante mesmo olhar para fora, né? O agro tem sido muito uma bolha, sabe? A gente olha muito para dentro e quando a gente olha para coisas de fora, dizem, o agro é muito diferente e tal. É porque o que é vendido dentro do agro são vendas complexas, não é uma venda de desejo. Então, por isso que eu brinco que não é nem um B2B e nem um B2C, eu chamo de B2F, Business to Farmer, porque é um outro bicho. Uma outra assim, categoria completamente à parte. Porque ele é uma pessoa, mas ele é um empresário também, e ele está decidindo com base em coisas que ele não controla. Sim. Então assim, é muito assim, é diferente o mercado, então a gente precisa olhar coisas de fora, só que aí as pessoas falam, o produtor é tão diferente que aí colocam ele numa categoria que você não pode trazer ele né, fala que ele não tem internet, até um tempo atrás, né? Hoje todo mundo já fala que ele tem. Mas como é que ele recebe a mercadoria do Mercado Livre? Como é que ele não vai comprar, sei lá, um iPhone, ele vai ter, sei lá, ele tem uma caminhonete mais moderna do ano e ele não carrega o celular vindo do São? Como é? Sabe, as pessoas colocam as pessoas, às vezes, numa caixinha. Então, hoje eu acho que o que é perigoso dentro da falta de criatividade é limitar o ambiente. Sim. Né? E a gente é meio que treinado para isso, que foi o que você falou lá, né? A gente meio foi treinado a limitar o que a gente pode criar ou até onde a gente pode ir. Né? Exato. Mas exato. A minha pergunta é até quando isso é um medo e até quando isso é algo mais intangível, é o sistema que a gente vive. Até que ponto eu fico com raiva do sistema, até que ponto eu fico com raiva de mim, comigo mesmo, que eu tô com raiva, que eu tô com medo. Né? Porque eu acho que criatividade dá medo também, não dá? O tempo inteiro, bem. A gente cresceu ouvindo que a gente tinha que acertar. Quando a gente ousa ser criativo, a gente vai errar muito mais do que a gente vai acertar. Então, trabalhar com criatividade é fazer 10 campanhas que, sei lá, uma vai ser incrível, brilhante, e as outras 9 vão ser medianas ou até talvez não chegar naquele resultado que a gente queria. Mas está aí, está na tentativa e erro. E o medo é algo que vai acompanhar a gente que é criativo. Porque, mais uma vez, a gente não foi ensinado a errar. A gente tinha que tirar a nota maior possível na escola para passar, tinha que fazer tudo certo para não ganhar esporro dos nossos pais, etc, etc. E trabalhar com criatividade não é essa linha. Eu não me sinto criativo todos os dias, eu não tenho as melhores ideias do mundo todos os dias, e nem toda campanha vai viralizar, nem toda campanha vai estar ali. Essa é uma realidade. A partir daí, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Então, o medo, ele vai me acompanhar mesmo. Mas quando a gente divide, quando a gente troca e quando a gente acredita no processo, esse medo tende a diminuir. E aí a gente vai olhar para fora.
A sociedade, de fato, vai ficar falando que a gente tem que fazer tudo igual o tempo inteiro. Mas a sociedade aplaude de verdade quem faz diferente. Isso é verdade. Se a gente pensar nas pessoas que a gente olha ali e admira e tal, fala, puxa, essa pessoa que deu certo porque ela não faz igual todo mundo tá fazendo, não. Ela meio que muda. E outra coisa que eu acho que tem a ver com um pouco do medo é que hoje, quando a gente fala de rede social, de marketing mesmo, a gente às vezes tem muito medo de ter esses erros, né? Só que a gente entende que existem algumas coisas que existem boas práticas e que acaba virando meio que, não uma fórmula mágica, mas eu brinco assim, não é mágica? É mágica, porque você não vê o processo todo por trás, você só vê, pá, apareceu, você fala, sensacional. Eu brinco que marketing é mágica, ele só não é, só que é um truque, né? Tem muito preparo, Sim. tem muito... É um truque É aquela de coisa, marketing. né? Pô, fulano bombou do nada. Aquele do nada são anos. Exatamente, né? Então é mágica, porque você só vê você não vê. No agro a gente fala assim: você vê a pinga que nós toma, não os tomos que nós leva, né? Então, 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 quando você pensa nisso, até onde? Porque assim, eu vou dar um exemplo bem prático, entrando um pouco em inteligência artificial, que vem com essa. Será que IA potencializa a nossa criatividade ou mina a nossa criatividade? Então, vamos supor, legal. Estúdio, tem lá aquele estúdio lá que eu nem vou esqueci já, de animação lá e tal, e agora todo mundo faz a arte do estúdio de animação. Agora saiu a modinha de todo mundo fazer a caricatura com que trabalha, que aparece todos os elementos que você trabalha. E aí, o prompt da vez, agora a moda é... Enfim, aí todo mundo, aquele evento de manada. Como é que a gente consegue se manter criativo dentro de tantas regras, entre aspas, impostas? Agora o algoritmo quer isso. Como é que a gente não fica habituado nisso? Porque eu acho que a maioria das pessoas acabam rolando o feed lá e fica falando, puxa, eu ainda não deu certo, se eu tentar isso? E agora se eu tentar isso? E agora se eu tentar isso? Como isso acaba minando a criatividade e afastando a gente de quem a gente mesmo é para poder conseguir chegar no ponto que a gente quer? A gente quer receita. No fim, a gente quer errar menos. Eu acho que o medo está relacionado a isso. Mas como que a gente lida com as fórmulas, com repetir aquilo que está dando certo, que é as trendings, versus criar algo novo? Boa, boa. Então, aqui eu vou destacar muito, mais uma vez, o ponto de partida. O que a gente quer? A gente quer ser popular e a gente quer só trabalhar esse ponto? Cara, seguir as trends vai ser o caminho. A gente está ali seguindo o que está funcionando para todo mundo. Só que aí entra uma coisa que a gente chama de efeito TikTok. O que é o efeito TikTok? Se você usa o TikTok, você acompanha uma série de pessoas. Mas se eu te pedir o nome de 3 ou 4 pessoas que você acompanha lá, você não sabe me dar. Porque você sabe o formato. Você sabe o tipo de vídeo que aquela pessoa está produzindo. Mas você não seguiu o Wallace. Você não seguiu o Ben. Você seguiu aquele formato. E aí, nesse ponto, a gente se torna mais um no meio da multidão. Você tem views, você tem aquilo tudo, mas você não é. Para mim, um dos maiores exemplos é aquele cara do TikTok, nem eu vou saber falar o nome dele, aquele cara do TikTok que viralizou alguns anos atrás só fazendo as reações. Ele filmava uma cena absurda e aí ele... Cara, genial. Ele encontrou o formato dele, funcionou muito, mas é o cara do TikTok. Você não segue o que ele está falando, o que ele está fazendo. E aí, se a tua intenção é que, enquanto marca, que enquanto profissional, as pessoas reconheçam você, aí a gente vai chegar num outro lugar, que é o lugar da autenticidade. O que faz você ser único? E aqui a gente vai trazer a criatividade como foco. O que faz você ser único é essa junção. Cara, onde você estudou? O que você consumiu a vida toda? Quem são as pessoas que te inspiram? Quais são os assuntos que você sabe falar? Isso é uma coisa que só você faz. Da mesma maneira que existem coisas que só eu faço. Aí eu vou pegar essa autenticidade que eu tenho
E aí eu começo a fazer um filtro. Cara, beleza, o que que funciona para aquele canal? O que que funciona para aquele tipo de campanha de marketing? Eu vou olhar para isso como um filtro. Então, de repente, existe uma trend que faz sentido para mim. Eu posso me apropriar dela, mas trazendo o meu tom de voz, trazendo o meu formato, a maneira como eu falo, e não simplesmente copia e cola. Aí a gente começa a ganhar a partir daí. E a gente vai olhar para isso tudo pensando nas boas práticas. A trend, ela viraliza porque ela tem, mais uma vez, um processo, ela tem uma metodologia. Geralmente ela tem um gancho que vai te chamar a atenção, ela tem um meio do caminho que faz você ficar ali, e ela tem um convite final forte, que vai te gerar uma reflexão, que vai te levar para algum outro lugar. Isso é adaptado. Você vai fazer isso no agro, eu vou fazer isso com os meus clientes de outros segmentos e vai funcionar. Mas se eu não trago essa pitadinha da autenticidade, eu vou ser o cara do TikTok, eu vou ser o cara do Instagram. Não o Wallace, não aquela marca. Sensacional, porque o que você falou, né? As pessoas elas acabam usando o formato, aquilo que elas viram, como a base delas. Mas na verdade ele é só um ingrediente. Exato. E a tua base tem que ser você, sua autenticidade. E aí usar o formato, usar a adaptação ou aquilo que você viu que funciona como um ingrediente da tua receita e não como a base da tua receita. Exato. Igual quando a gente fala do agro, por exemplo. Tem uma galera que viraliza com humor. Por exemplo, o Tubarão. Ele é um dos caras mais engraçados que eu acompanho na internet. E ele usa muito do agro para trabalhar o humor. Cara, foi o formato que ele encontrou. A pitada dele tá ali. Existem outras pessoas, outros influenciadores que eu acompanho que mostram o dia a dia, que mostram os bastidores. Mas não é, oi, gente, olha, tô indo aqui para fazenda. Oi, gente, tô indo aqui É cuidar um blog, né? é, Um blog. não, encontraram o seu formato, encontraram a maneira como apresentam o dia a dia, apresentam ali a realidade. E a curiosidade está nessa. Pô, eu moro no centro do Rio de Janeiro. A minha realidade é completamente diferente da realidade dessa galera. Me gera curiosidade em saber como é o dia a dia deles. E aí eu vou acompanhando. Então, tá nessa autenticidade. Eventualmente, eles vão participar de alguma trend. Mas é isso. É com o olhar dele. É a partir do ponto de vista deles. Ele vai vestir aquela camisa do TikTok, mas não vai ser do formato, não vai ser aquela pessoa do formato. Exato. Legal, legal. E isso é muito legal, porque assim, uma das coisas que a gente faz aqui é mapear. A gente mapeia lá os ganchos, mapeia algumas outras coisas e a gente vê, legal. Dentro desse gancho, como eu posso criar dentro desse gancho? Então, é criar caixinhas para a gente criar dentro das caixinhas. A gente fala, ó, a caixinha desse formato. Como que a gente cria dentro desse formato? E não só replica, né? Mas cria dentro dele. E aí que tem aquele famoso livro, acho que a gente gosta, aquele conjunto de livros, né? Roube como artista, né? Que é basicamente esse é o princípio, né? Você usar uma base ali para você, ou uma roupagem, para você conseguir mostrar sua autenticidade com aquela roupa, e não ao contrário. Você se tornar aquilo que está ali, né? Um personagem, algo assim. Puxa, sensacional. E você consegue perceber que, como dentro disso que você me falou, tem um processo criativo? Então, você já entende que existem aqueles quadros, que existem aqueles ganchos, ou seja, são pontos que você não precisa mais investir tempo. Você não precisa botar energia ali, porque sabe que aquilo funciona. O que você vai botar energia é no conteúdo que aquele gancho vai conectar. E ali você vai trazer essa mágica. Ali entra a mágica da criatividade. Perfeito, sensacional, sensacional. E aí, quando a gente fala de criatividade, beleza, né? A nossa profissão exige que a gente seja criativo e tudo mais. E aí a nossa cobrança diária. Aí vem o famoso bloqueio criativo. O que é o bloqueio criativo e como que a gente lida com ele, Wallace? O bloqueio criativo pode ser o medo de dar errado,
pode ser uma autossabotagem de, meu Deus, jogaram essa campanha gigante no meu colo, como que eu vou lidar com ela? Ou pode ser o excesso de informação. Eu falei que repertório é legal, mas repertório demais também trava. E aí lembra da página em branco que eu falei lá atrás? Bloqueio criativo muitas vezes tem a ver com essa página em branco. Você me deu um desafio, mas esse desafio não está tão claro na minha cabeça. Eu vou ter muita possibilidade. Eu posso ir de contratar um influenciador a chegar na NASA. Então, são muitos caminhos. E aí me gera um bloqueio criativo. O que que eu faço quando eu estou num bloqueio criativo? Eu saio da mesa. Eu vou beber uma água, eu vou pegar um café, eu ligo para alguém, eu mudo de assunto. Porque para a gente trabalhar a criatividade, a gente precisa de tempo. Se você me pede uma coisa com urgência, eu vou conseguir te entregar o senso comum. Eu não vou conseguir te entregar a coisa mais criativa. A coisa criativa, ela se afasta do senso comum. Então, eu preciso trabalhar bem esse ponto. E aí, cada um vai encontrar a tua maneira de lidar com o bloqueio criativo. Para mim, o que mais funciona, e eu vejo isso acontecendo com o meu time também, é esse afastamento. Cara, beleza, agora é hora de eu começar a responder uns e-mails. É hora de eu passar uns minutos na rede social. É hora de você se desligar daquele problema que você está tentando resolver. Porque nisso, você dá tempo do cérebro fazer as conexões. Pô, eu posso ir por esse caminho, eu posso por aquele, posso conectar isso com aquilo. O cérebro vai trabalhando no inconsciente. E aí depois, você volta. Então, ele acontece. Então, o segredo disso seria as pessoas hoje, na verdade, as pessoas hoje estão menos criativas porque elas têm menos ócio ou tédio. Com certeza. E ó, não estou brincando com vocês. Eu vou puxar um post-it que está aqui no meu computador. Uma das missões desse meu ano, um dos objetivos desse meu ano é aprender a ficar no tédio. Por quê? Porque eu sou uma pessoa hiperconectada. Eu estou conectado o tempo inteiro aqui no notebook, no celular, onde quer que eu esteja. E isso tira a minha criatividade, isso me limita. As redes sociais e a internet, de uma maneira geral, trouxeram muito isso pra gente, da dopamina, do prazer rápido. A gente tem que ser produtivo o tempo todo, né? A gente tem que sempre estar produzindo alguma coisa. Exato. Então, não, eu preciso do tédio. Eu preciso desse momento de não fazer nada para as conexões serem criadas. E parece meio antagônico, eu sei, mas a gente precisa. Sensacional. E eu acho que hoje as pessoas estão menos criativas e mais robóticas por causa da falta do tédio, né? Elas não têm o tempo para contemplar natureza, não têm tempo para contemplar. E quando fazem isso, o que você vai fazer esse fim de semana? Não, vou subir o Pico do Jaguaraguá, vou subir lá no, sei lá, no monte não sei das quantas, beleza. Sobe lá e fala, chega lá, vamos descer. Legal. Deixa eu tirar uma foto e acabou. Tira uma foto, posta e fala, não, esse era o objetivo, agora estou descendo. Ela não contempla mais, as pessoas não contemplam mais o momento com amigos, né? Eu moro no interior, então as pessoas acabam contemplando um pouco mais, porque vivem ali, né? As pessoas aqui colocam uma cadeira fora de casa e ficam na rua, olhando a rua, conversando e batendo papo, né? Que saudade que eu tenho disso. Então, assim, mas assim, mesmo os times de marketing dentro dessas empresas do agro, isso acaba não tendo tempo, porque agora é um evento, agora não sei o quê, agora não sei o que lá. Então, eu costumo brincar que é a estratégia barata voadora, né? Você tá indo sempre para um lado, mas ninguém sabe para que lado você está indo. Exato. É a questão do seguir tendência. Cara, todo mundo está fazendo isso, vamos lá. Isso daqui viralizou, vamos lá. E aí começa nesse lugar. Aqui com o meu time, bem, a gente tem um bordão, que é o bloqueio criativo está chegando, ou a gente precisa pesquisar uma nova área, um novo mercado. A frase é: levanta a bunda da cadeira. Porque a gente precisa sair, a gente precisa ir para a rua. Não tem como eu falar de comportamento do consumidor se eu só consumo relatório na internet. Não, eu preciso entrar na loja, eu preciso observar. Eu acabei de fazer isso. Eu passei o mês de janeiro em Nova York
numa feira chamada NRF. Essa é a maior feira de varejo de tecnologia do mundo. Cara, o meu dia era passar o dia todo na feira, recebendo um monte de conteúdo e um monte de informação que eu não tenho acesso aqui no Brasil, né? Uma galera da Louis Vuitton, o Ryan Reynolds dando palestra, uma galera que, obviamente, eu não consigo acessar daqui. E sabe como era a minha noite? Visitando loja. E visitando não para comprar, até porque o dólar tá caro, né? Vamos combinar. Eu visitava as lojas para analisar, para entender, cara, o que as pessoas estão buscando aqui? Quais são as perguntas que elas estão fazendo nos vendedores? Como que as lojas estão apresentando o produto? Como que os produtos estão sendo apresentados? Então, eu ia com esse olhar de observação. E ali a criatividade vai nascendo. Eu já desenhei 2 novas campanhas, tanto para Vibra Comigo, a minha marca, quanto para outros clientes, que nasceram de conexões que eu fiz lá. Se eu não tivesse esse cuidado, se eu não tivesse deixado o celular no bolso para fazer essa análise, isso não teria nascido. Então, ali vem um pouquinho desse tédio também. Eu estava trabalhando, mas eu estava trabalhando numa dopamina que não era instantânea. Não era, olha, eu estou olhando isso daqui, veio. Não. Então, a gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender a dar tempo para o tempo. Criatividade não nasce com urgência. Né? Exato. Contemplar, eu acho que isso também impacta até no que a gente observa dos nossos resultados, sabe? Porque às vezes a gente fica tanto atrás do próximo resultado que a gente não contempla as nossas vitórias, o que a gente já fez, o que a gente conquistou. Isso também torna a gente menos contemplador de outras coisas, né? Das pessoas, né? Eu acho que tem esse impacto, né? Eu acho que se eu fosse falar o que eu já tirei de tudo esse papo aqui é contemplar mais dentro do meu tédio. Na palestra do RD me perguntaram, né? Mas, Wallace, o que eu faço para ser mais criativo? E aí eu falei, cara, para ser mais criativo a gente precisa seguir uma coisinha, viver. Porque a criatividade, ela vai nascer daquela conversa que a gente tem na mesa do bar. Então, você tá ali conversando com alguém, você tá almoçando com alguém, cara, essa pessoa vai falar uma coisa que vai te dar um insight, que vai te ajudar a gerar uma conexão. Você quer ser mais criativo? Você precisa consumir coisas diferentes. Então, eu, Wallace, amo filme de terror. Mas de vez em quando eu assisto uma comédia romântica. Por quê? Isso me tira da zona de conforto. Isso aumenta o meu repertório. E aí eu consigo criar mais conexões. E eu preciso ter os meus momentos de descanso. Se eu pulo de uma reunião para outra, se eu pulo de uma atividade para outra, eu não consigo criar essas conexões. Então, eu vou adaptar essa palavra aqui para o meu dia a dia, bem, contemplar. Para a gente ser criativo, a gente precisa contemplar. Isso é importante. Porque o tédio em si é não fazer nada, né? Eu acho que o contemplar é olhar para o nada e achar aquilo bom. acho que é mais isso, né? achar aquilo legal e tirar coisas dali que é legal, que é só, tipo, só estar, né? Eu acho que ou a gente, né, pensando em inteligência emocional, né, que eu acho que tem muito a ver com quem é criativo, quem faz o que a gente faz. Se a gente fica muito preso no passado, o pessoal chama de depressão. Se a gente fica muito preso no futuro, o pessoal chama de ansiedade. Mas e o presente? Né? Que é o contemplar, que é o ficar, que é o olhar aquilo que está acontecendo. O presente, estar presente se tornou um tédio. Sim. Tediante. O tédio não precisa ser tediante, né? O ócio não precisa ser tediante. Você só precisa achar um jeito de estar presente, né? Eu acho que não sei, né? Veio para mim na minha cabeça contemplar seria algo que é estar presente, né? Você parar e ver o que tá legal, né? Eu acho que é isso. Cara, muito sensacional. Que assim, a gente vem aqui às vezes fala, não, mas faz estratégia, pá, não sei o quê. Calma, gente. Para, contempla, pensa. Né? Não fica triste que não deu certo e também não fica ansioso que pode dar errado. Só vai alguma coisa, né? Puxa, muito bom. E aquilo, se der errado, é aprendizado.
A gente Tá bom, aprendeu um caminho, a gente aprendeu uma maneira de fazer, a gente testou uma nova ideia. Então, no final do dia, é sempre aprendizado. Eu penso algumas publicações para redes sociais que eu falo, cara, isso vai ser incrível, vai bombar. Nada, não rendeu aquilo que queria. Aí tem umas outras que eu, cara, é tão óbvio, é tão simples, que, vou fazer por fazer. Aí tá lá, milhares de compartilhamentos, milhares de visualizações, porque o óbvio é uma outra coisa muito importante dentro da criatividade. Eu sei que eu falei que a criatividade é o afastamento do senso comum, mas de vez em quando, o óbvio, ele está afastado do senso comum. Então, se a gente fala aquilo que precisa ser falado de uma outra maneira, de uma maneira mais atraente, de uma maneira que faz mais sentido para outra pessoa, a gente está sendo criativo. E aí a gente consegue ganhar esse poder também. Então, nasce muito dessa observação. A criatividade, então, está fora do senso comum e também renovar o senso comum. Ou Sim, seja, mostrar o senso comum de uma maneira diferente. Às vezes a sim. gente quer fugir muito das coisas, né? E às vezes está ali. Muito bom, muito bom. Esses episódios reflexivos, eu não sei se você que está escutando a gente aí está reflexivo igual eu. Eu fico, caramba, que da hora. Eu fico, caramba, é isso mesmo, olha só, que muito bom. E assim, é sensacional, porque a gente precisa mesmo parar para a gente falar sobre essas coisas, porque as pessoas às vezes acham que é tudo muito natural, né? Não existe uma construção e que, não, é um estalo de dedo e pronto, tá todo mundo bem, tá todo mundo avançando na estratégia e tudo mais. Se sua meta é aumentar receita na sua empresa, mas marketing e vendas ainda estão brigando, você tem um problema de estratégia. A agência Chá Agromarketing é especialista em estratégias para o agro. Unimos performance e CRM para transformar a atenção em oportunidade para o time comercial, e não só em engajamento ou números legais nas redes sociais. Estruturamos funis e automações por tipo de safra e manejo, incluindo cadências no WhatsApp, para acelerar resposta, nutrição e reabordagem de carteira para aproveitar todo o potencial atuando junto com os RTVs. Clica no link na descrição e agenda uma sessão estratégica gratuita. Agência Chá Agromarketing. Improvisadores só prometem. Agente com estratégias no agro bate meta. E eu acho que uma última pergunta, assim, que eu acho que para a gente poder fechar, legal, a gente falou de como ser criativo, a gente falou de como lidar com a falta de criatividade, como que a gente pode criar espaços para ser criativos. E aí, tem um negócio, e o marketing costuma dizer que é brainstorming. Aqui no agro a gente chama de toró de parpite. E de preferência com uma cachaçinha do lado, né? É o que eu espero. Exatamente. Um queijinho, né? Ou um churrasquinho também é bom, né? Gostei mais dessa versão. O toró de parpite, como é que você faz para gerenciar criativos? Porque às vezes você vai fazer o brainstorm, o toró de parpite, e aí tem aquela enxurrada de ideia, e aí você meio que se afoga na criatividade da galera e às vezes acaba não saindo nada. Então, como que eu gerencio a criatividade do meu time nesses momentos em que eles estão dispostos a dar ideias e as ideias são tão diversas que, meu Deus, para onde que lado que eu vou com essas ideias todas? Então, como que eu faço uma gerência dessa criatividade? Que eu acho que é um ponto também bem relevante. Boa, boa. Lembra da folha em branco? A gente vai evitar a folha em branco. Então, o que geralmente acontece num processo de brainstorm ou no toró de parpite? Eu chego para a galera de surpresa e falo, pessoal, vamos gerar ideia para isso. Tá todo mundo no teu ambiente, tá todo mundo num contexto que não é o contexto que a gente precisa. Cada um tá pensando 1 milhão de coisas e talvez você não tenha repertório para falar sobre aquele assunto. Então, essa pessoa vai olhar para uma folha em branco. Ela vai sempre esperar uma segunda pessoa falar e vai começar meio que repetir um pouco aquela ideia.
De vez em quando a gente vai chegar até numa coisa genial, mas é um genial que não é aplicável. E aí eu volto naquele ponto inicial. Um brainstorm, ele também precisa de processo. Então, qual é o primeiro processo? Eu preciso ter esse desafio ali bem claro para todo mundo. O que a gente quer com esse brainstorm? É criar uma campanha? É um post para rede social? É uma marca que está nascendo? O que eu quero? E aí eu vou trazer contexto. O contexto é esse daqui. E existem limitações? Por exemplo, tem alguma limitação de lei que a gente precisa seguir? No meu caso, eu tenho a Vibra Comigo, e com a Vibra Comigo eu não posso fazer publicações, eu não posso criar conteúdos para pessoas menores de 18 anos. Eu, enquanto Vibra Comigo, não posso fazer anúncio nas redes sociais. Eu não posso colocar um outdoor na rua. Isso são limitantes. Então, precisa estar ali dentro do meu brainstorm. Eu vou dizer para o time o que eu quero. No agro, por exemplo, os defensivos agrícolas, ele tem algumas restrições pela Anvisa, por algumas restrições por causa que é um químico, um veneno, né? Então, precisa ter umas restrições de como você vai exibir aquilo. Então, também tem essas restrições aí no agro. Então, e aí é legal isso tá bem destacado na hora do brainstorm, porque senão a gente vai pensar caminhos que não levam aquelas limitações em consideração. E aí, beleza. Dito isso, eu gosto muito de preparar o time. Então, marquei o brainstorm para 2 da tarde. Cara, o mais cedo possível, eu vou mandar um pouco de contexto para o time. Nem que seja um relatório, um perfil para o time analisar, mas eu quero que eles tenham pelo menos um pequeno alinhamento do que vai ser falado, do que vai ser trabalhado, para eles já chegarem mais preparados. E ali, na hora, eu vou apresentar o desafio, eu vou apresentar quais são as limitações, e a gente vai começar a gerar ideias a partir dali. A gente gerou um monte de ideia, e essa parte é muito importante que a gente faça sem nenhum tipo de preconceito ou limitação. Na hora de gerar ideia, eu não estou falando de orçamento, eu não estou falando de influenciador A ou influenciador B. Tudo é possível. Na hora de ideia, tudo é possível. Depois que a gente gerou ideias que a gente considera o suficiente, e aqui um outro ponto importante é, bota um tempo nisso. Porque se a gente tem ali uma reunião de 1 hora e parece que a gente tem 1 hora para pensar, a gente vai arrastando para frente. Se eu falo para você, a gente tem essa primeira fase, nessa primeira fase de 15 minutos, a gente vai gerar o máximo de ideias que a gente puder, a gente coloca o nosso cérebro também em condição de gerar ideia mais rápido. E ali no final, dos 10 aos 15 minutos, vão ser onde as melhores ideias vão começar a nascer. Te garanto isso já desde cara. Passou esses 15 minutos, é hora da gente começar um debate. Beleza, pessoal, e agora? Qual ideia dessas é mais aplicável? Qual ideia dessas é mais fácil da gente tirar do papel? Qual ideia dessas a gente tem orçamento para fazer acontecer? Aí, a gente, enquanto organizador do brainstorm, vai colocar quais são esses filtros. E aí eu gosto de trazer o time para uma votação. Time, vamos lá, você tem 2 votos. Onde que você vota? Quais são as suas ideias favoritas? E aí, a partir dali, eu vou fazendo todo um desdobramento. Mas, para mim, um brainstorm perfeito, ele tem isso. Ele tem um contexto, ninguém chega de surpresa, todo mundo sabe para que ele está indo. Ele tem um desafio claro, todo mundo sabe o que a gente quer responder. Ele traz quais são as limitações, o que a gente precisa cuidar. Tem um tempo para pensar e depois tem um tempo para filtrar. E a partir dali é a condução. Então, tem muito mais de processo do que da criatividade em si. A criatividade facilita, ou melhor, desculpa, o processo facilita a criatividade. Perfeito, perfeito. E isso tem muito a ver com o que a gente fala de não improvisar, né? Porque o improviso, ele é basicamente, ele é aleatório, então ele vai gerar resultados aleatórios, vai gerar, tudo vai na aleatoriedade. E aí, você não consegue, se der certo, vamos supor que deu certo, você não consegue replicar.
Exato. Você não consegue entender nem por que deu certo. Então, com isso é muito legal. Eu já vi alguns gestores, né, fazendo uma mudança aí do meio para o final aí desse processo que você mencionou, que é preparar o time, ou seja, ó, time, vai ter. Exibir as limitações, ó, a gente não pode fazer isso, esse aqui é o não podemos. E apresenta o desafio, né, aí é sem limite na ideia, né, budget infinito, tudo infinito. Né, é Clapaulos, né, no The Sims lá, né? Sim. E aí, eu sou velho, eu sei disso. Eu compartilho contigo, então tamo junto. Aí, gestão do tempo para gerar as ideias. Aí, daqui para baixo, eu já vi alguns gestores e eu achei bem interessante também, né? Que é uma ideia aqui para quem está ouvindo a gente poder fazer. Não existe certo e errado, vai funcionar para você ali. Né? Errado é não fazer de uma maneira estruturada. Né? Esse é o errado. Né? O que eu já vi que foi legal também é o gestor só coletar ideias. Não se debate as ideias, porque aí não arrasta a reunião. Ele coleta todas as ideias e aí depois ele vai só com as pessoas chaves do planejamento estratégico, seleciona e depois traz as ideias selecionadas para o time debater. Porque aí limita a debater e votar. Olha, galera, a gente olhou, considerou todas as ideias com carinho, tal. As que mais chamaram a atenção aqui, nossa, da gestão foi essa. E a gente queria explorar mais essas ideias aqui para ver qual que a gente vai chegar no veredito final. E aí eu quero que todo mundo participe também, votando e tal. Então, ele meio que faz um filtro, porque se deixar para a galera filtrar, às vezes também estende um pouco. Sim, é. Né? Então, mas eu já vi esses dois. Eu acho que o jeito que você falou também é legal. Tipo, fazer meio que um 5W2H ali em cima das ideias, dentro do debate, controlando o debate. Depois faz a votação, dá para fazer também. Vai depender do tamanho do time também, né? Então... Sim. Isso é um fator a se considerar. Eu gosto muito de fazer dessa maneira que eu trouxe, e aí, concordando contigo de não existe certo ou errado. É uma estrutura, a gente vai testando estruturas e vendo o que funciona. Eu faço muito dessa maneira porque a gente sempre trabalha com squads. Então, nesses brainstorms, já vão as pessoas chaves daquele projeto. Não está indo o time inteiro. Então, são as pessoas que depois vão dar vida, vão fazer o desdobramento. E aí eu gosto de dar esse poder na mão das pessoas para que elas também entendam que não sou eu que estou criando aquela campanha, é a gente, é uma ideia delas. E aí eu consigo perceber aquele senso de responsabilização, sabe? Foi uma ideia que eu votei, que eu escolhi, então bora lá, bora fazer ela dar certo. Perfeito, sensacional. Muito bom. Wallace, para mim foi um prazer inenarrável estar aqui contigo, falar sobre esse assunto tão incrível. A gente falou de processo, a gente falou sobre o anti-improviso, falou de contemplar. Cara, só agradecer. Se a galera quiser conhecer mais do teu trabalho, quiser trocar uma ideia contigo, falar, Wallace, tive uma ideia e a benção foi tua, meu irmão. E aí, como é que eles avisam você que você foi a fonte de inspiração, a musa inspiradora deles? Cara, foi um prazer enorme estar aqui com você, e quando o papo é bom, a hora voa, né? Nem olhei aqui o relógio, mas já vi que a hora voou. E se alguém tiver uma ideia, tiver uma dúvida, tiver uma pergunta para fazer, todo mundo me encontra como o Wallace Emerick, dessa maneira que vocês estão vendo aí na tela, ou se você estiver escutando em algum canal que não tenha vídeo, vai estar na descrição do programa o meu nome. E aí é só jogar isso lá no LinkedIn, lá no Instagram, que você me encontra muito rápido. E vamos conversar, vamos trocar. Eu adoro falar sobre esse assunto, então se você quiser trocar um pouquinho de ideia, fala, me manda essa mensagem que vai ser um prazer. Se você vier ao Rio de Janeiro, eu estou sempre pronto para uma coxinha, para um litrão. Então apresento os meus bares favoritos, apresento os meus lugares favoritos aqui dessa cidade maravilhosa, porque é nessa troca, é nessa conversa que a gente aumenta o repertório. Não dá para falar de criatividade sem falar de repertório. Então, deixando uma dica final, vai contemplar a vida, vai viver. Assim a gente consegue chegar cada vez mais longe e de maneira mais criativa. E muito obrigado pelo convite, Ben. Imagina, poxa, foi muito bom mesmo. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esquece de enviar para a galera aí, né? Ou se você está no YouTube, curtiu o vídeo, comentar, compartilhar, faz toda... Sempre um botão no dedo aí e a gente vai conversando, beleza?
E é isso aí. Até o próximo episódio. Muito obrigado aí. Um forte abraço e valeu!